Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 19/11. Vamos dar início ao nossa primeira conversa sobre as disciplinas de tópicos especiais 2 e tópicos especiais 3. Primeiro, dar as boas-vindas a todos, né? Nosso último encontro foi na segunda mostra de trabalho de gestão de projetos e negócio em TI. Aproveito para dizer que os certificados estão sendo preparados pela coordenação de extensão, tá? Então, acho que até a próxima semana vocês já vão receber o certificado como participante, tá? E eu pedi ao professor Daniel que me mandasse, né, é, o nome dos autores e o título do trabalho, para que a gente fizesse também um documento, uma declaração de todos como palestrantes da segunda mostra. E assim a gente fecha essa segunda mostra que os trabalhos estão lá no YouTube do campus, que, no meu entender, foi um sucesso, né? Então, animado aí pelos trabalhos apresentados, a gente vem com a disciplina de tópicos 2 e 3 com uma proposta da primeira mostra de empreendedorismo e inovação, tá? Então, que vai ser muito bacana o evento, tá? Então, vamos falar um pouquinho da disciplina, né? Eu já disponibilizei lá o planejamento. Hoje eu atualizei, né? Porque eu tinha planejado aí a data da mostra e caiu no carnaval. Aí o Daniel, que nada, você botou a mostra no carnaval. Eu falei, vou alterar. Aí eu alterei, subi. Aí a Patrícia falou que, naipe, a sua distribuição dos pontos lá da avaliação do trabalho está dando 10. Eu falei, tá bom, vou alterar também. Tá? Então, vamos fazer uma apresentação da nossa disciplina de tópicos 3, né, que é a de empreendedorismo, e a professora Patrícia, assim que ela chegar, ela faz da disciplina de tópicos 2. A gente vai trabalhar em conjunto, né, porque qual é a proposta? É que vocês desenvolvam um protótipo de uma solução tecnológica inovadora a partir do conhecimento que vocês vão obter de Design Thinking, tá? E concebam uma startup para que haja um modelo de negócio para que essa startup possa fazer com que esse, essa solução tecnológica seja viabilizada, tá? Então, a disciplina, as disciplinas, né, de tópicos 2 e tópicos 3, elas vão trabalhar a partir dessa proposta, tá? Então, dentro da nossa disciplina, a gente tem lá um conteúdo inicial, onde a gente trabalha perfil comportamental, tá? Existe um histórico que se contrata por conhecimento técnico e se demite por comportamento, tá? Então, não adianta eu trazer para a minha equipe um profissional muito qualificado, né, se esse profissional não tem um alinhamento com o time, tá? Então, hoje busca se alinhar tanto a questão técnica quanto a questão comportamental. E aí a gente traz 4 perfis comportamentais, onde espera-se que, ao longo da nossa jornada, vocês consigam identificar, tá, o perfil comportamental de vocês. E, a partir do momento que eu consigo compreender os perfis comportamentais, eu consigo entender que muitas das ações, né, muitas das atitudes das pessoas estão relacionadas ao perfil comportamental, tá? Então, muitas das vezes tem determinado perfil
que ele tem características que muitas das vezes pessoas que têm uma outra característica, outras características imaginam que é algo pessoal. Não, é algo que é do perfil, tá? Então a gente busca compreender esse perfil até para que se trabalhe em equipe de forma harmônica, tá? Então, depois da identificação do perfil comportamental, a gente entra no desenvolvimento. Claro que a gente traz alguns conceitos de empreendedorismo, de inovação, tá? A seguir, a gente entra no Design Thinking. Existem várias propostas para se trabalhar Design Thinking. Essa proposta vem de uma formação que eu fiz na Universidade de Cantabria, tá? Que traz aí a divisão em 5 fases, tá? A partir e aí dentro dessas 5 fases a gente vai trabalhando ao longo dos nossos encontros. Feito isso, voltando, né, o design thinking, a gente vai trabalhar para conceber um protótipo lá no final para uma solução tecnológica, tá? Então, prototipei uma solução tecnológica lá no final, tá? Eu parto para a construção do modelo de negócios, tá? Um modelo de negócios de uma startup. E aí existe um modelo de negócio, o Business Model Canvas e o Lean Canvas. Ao longo da nossa jornada, a gente também vai ver a diferença. O Lean Canvas ele vem a partir de uma proposta de incerteza. Então, ele é mais voltado para startups, tá? Mas, na nossa concepção, a gente vai trabalhar com o Mix Model, com o Mix Canvas, né? Que é a junção dos dois, tá? Então, isso também a gente vai estar dialogando ao longo dessa caminhada. Distribuição da avaliação, tá? Só para a gente deixar claro também, valendo destacar que a nossa disciplina começou no dia 18/11 e a gente vai até o dia 12 de março. Porém, cabe compreender que conteúdos efetivos, né, são mais curtos, né? Eles são a gente vai ter aí os nossos conteúdos distribuídos até 22/12, né, com as minhas mentorias, depois em janeiro, em fevereiro com a Patrícia também, e todo esse período para vocês construírem aí tanto o protótipo quanto o modelo de negócio, tá? Então, dentro da nossa proposta de avaliação, nós temos 3 pontos de avaliação individual, tá? Então, nós já temos lá a primeira, que vale meio ponto, né? É a participação no fórum do perfil comportamental e também a participação no fórum permanecer ou mudar, qual a sua realidade. Tá? Depois, a gente tem uma construção de um mapa mental que contemple todas as fases do design thinking. O que é isso? É vocês compreenderem as 5 fases do design thinking e construírem um mapa mental. Tá? Isso vale 1,5 ponto. Então, 0,25 do perfil comportamental, 0,25 do fórum permanecer ou mudar. Então, a gente tem meio ponto. Mais 1,5 da construção do mapa mental das 5 fases do Design Thinking. Tá? E 1 ponto para finalizar com um mapa mental dos 9 blocos do Lean Canvas. Tá? Então, a gente finaliza a parte que é individual, tá? E vai para a parte que é em equipe. Então, como vocês vão ser avaliados, né? Vocês vão ter aí, isso aqui depois eu vou subir porque tem uma alteraçãozinha nessa distribuição de pontos, tá? Nós temos ali 2 pontos para o modelo, para as 5 fases de Design Thinking, tá? 2 pontos para o Mix Canvas, tá? E
3 pontos para a apresentação do protótipo e do modelo de negócio como um todo. Então, a gente faz 7 pontos. Desses 7 pontos que vão ser construídos a partir de um vídeo, né? Que vocês já têm essa expertise, vocês fizeram no período passado. Então, vocês vão precisar preparar todos esses documentos, Design Sync e do Mix Model Canvas, até o dia 1º. E também o vídeo. Então, tudo isso vocês vão entregar até o dia 1º de março. A partir do dia 1º de março, não dá para a gente prorrogar, porque depois a gente vai ter que fazer o agendamento das apresentações, né? Que vai ser o quê? O vídeo que vocês vão disponibilizar. Eu vou fazer a apresentação, vou subir o vídeo, né? E depois vocês vão ter aí 10 minutos para tirarem as dúvidas dos professores que vão participar, tá? Nos mesmos moldes da mostra de trabalho de gestão de projetos e negócio em TI, tá certo? Bom, então, conseguiram compreender como vocês. Patrícia falou que em 10 minutos ela está entrando, tá? Porque ela teve um problema com a internet, né? Internet é um problema que, em algum momento, sempre alguém fica aí no meio do caminho. Alguma dúvida da forma como vocês vão ser avaliados na minha disciplina, pessoal? Se tiverem dúvida, podem levantar as mãos aí e a gente abre para que vocês possam estar sanando, né? Perguntando para que eu possa estar explicando. Tranquilo? Bom, Tiago, Alisson, Sheila, Maxwell, Raquel, Miguel, Davi, conseguiram compreender? Tudo isso também está lá no documento que a gente disponibilizou, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui o nosso template, que é onde a gente começa a falar do Design Sync. Deixa eu só compartilhar aqui. Sem dúvidas, ótimo, Raquel. Bom, vocês estão vendo aí o template? Sinalizem, por favor, aí. Estamos sim. Ótimo. Bom, então vamos lá. O template, ele é distribuído em 5 fases, né? Então, é praticamente o preenchimento, né? Desse template. Então, vocês vão colocar lá a temática, os alunos do grupo e a primeira fase Design Sync, nós denominamos de desafio, tá? Então, vamos lá. Design Sync, a gente vai trabalhar um problema do mundo real para que, ao longo da jornada, a gente finalize o Design Sync com a prototipação de uma solução, tá? Então, ninguém precisa desenvolver um software, desenvolver um game, não, é a prototipação, tá? É compreender, né, o que a gente vai ver que dentro da metodologia a gente vai precisar interagir com pessoas que vivenciam um determinado problema, tá? Então, na primeira fase, a primeira coisa que a gente vai fazer é a identificação de 10 problemas do mundo real. Então, vocês vão listar em grupo 10 problemas do mundo real. Então, preenchi aqui esses 10 problemas. Feito isso, identificamos 10 problemas. Vocês vão utilizar o brainstorm, brainwriting ou a estratégia que vocês acharem melhor para escolher, priorizar um problema, tá? E aí vocês vão vir aqui no título, né? E vão fazer a definição desse problema que foi listado um dos 10, tá? Então esse um vai ser o que vai ser trabalhado. Bom, feito isso, a gente vem aqui na síntese do problema e escreve
de 1 a 2 parágrafos, né? De forma que fique bem claro o que o grupo se propõe a fazer. Depois, o como podemos. Vamos pegar essa proposta, né? E vamos colocar em uma pergunta. Como podemos? Tá? Então, vamos supor que... vou trazer aqui uma ideia lá um problema, né, dos nossos alunos que identificaram lá na graduação. Tá? Eles identificaram, por exemplo, que na região de Morro Azul, Sacra Família e distritos, né, de Engenheiro Paulo de Fronten, que ficam próximos do campus, existe poucas ações, né, de cultura e lazer. Tá? Então, eles colocariam lá o título, né? Dificuldade de cultura e lazer nos distritos de Morro Azul e Sagra Família. Tá? Observem que, até aqui, a gente não está falando em solução tecnológica. Eu estou me baseando na identificação de um problema do mundo real. Aí eu descrevi, né, o que vem a ser esse problema. Né? Essa falta de cultura e lazer nos distritos de Morro Azul e Sacra Família. Feito isso, eu vou construir uma frase. Como podemos, e aí, minimizar as dificuldades de acesso à cultura e lazer nos distritos de Morro Azul e Sacra Família? Tá? Então, está preenchido lá o bloco. Feito isso, eu vou para a técnica dos 5 porquês. Essa técnica tem um videozinho explicando, tá? Como utilizar. Mas eu vou fazer um briefingzinho aqui. 5 porquês é um encadeamento de porquês, tá? Onde lá no final eu vou encontrar a causa. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Por que a cidade, os distritos de Morro Azul e Engenheiro Paulo de Fronten apresentam a dificuldade ou poucas oportunidades de cultura e lazer? Tem uma pergunta. Aí o grupo responde. Tá? Vamos supor que a resposta fosse: existe falta de apoio público para essa demanda. Tá? Então, coloquei aqui o porquê e respondi. Essa resposta ela vai virar o segundo porquê. Por que existe falta de apoio público para essas demandas? Aí eu trago uma resposta. Tá? Vamos supor que a resposta fosse: porque nos distritos de Morro Azul e Sacra Família, os moradores são sitiantes, e aí entraria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um encadeamento onde eu tenho a pergunta e uma resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta, ela se torna a segunda pergunta. A resposta para a segunda pergunta, ela se torna a terceira pergunta. A resposta para a terceira pergunta, ela se torna a quarta pergunta. A resposta da quarta pergunta se torna a quinta pergunta. E a partir da resposta da quinta pergunta, eu tenho uma causa para esse problema. Encerrei a primeira fase do Design Thinking. Tá? Alguma dúvida nessa primeira fase, pessoal? Não, professor, foi muito claro. Obrigado. Tá. Então, o que a gente
precisa alinhar, né? Primeiro, né, dentro do nosso planejamento. Primeiro é definição dos grupos e definição dos temas, tá? Eu vou fazer uma passagem até a Patrícia chegar dos outros itens do Design Thinking. Então, a primeira fase a gente apresentou. Identificado, finalizada a primeira fase, eu vou para a segunda fase, que é uma fase de descoberta, tá? Então, o que eu começo a construir? Eu vou identificar, no mínimo, 10 pessoas que vivenciam esse problema, tá? Então, no caso dos nossos alunos da graduação, eles vão procurar pessoas em Morro Azul, em Sacra Família, que passam por esse problema. E aí eles vão colocar aqui, ó, o nome da pessoa, a idade ou a faixa etária, né? Qual o local e o que essa pessoa faz. Vão identificar, tá? Então, é primordial que vocês façam, a gente vai ver ao longo dessa segunda fase, uma entrevista com essas 10 pessoas, tá? Viria a seguinte pergunta: que naipe eu posso fazer essa entrevista pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo N ferramentas? Não, precisa ser olho no olho. Então, eu sugiro que, quando vocês identificarem, né, esse problema, vocês tenham essa ciência que são 10, né? O meu grupo tem 3 ou tem 5, eu vou distribuir, né? Vocês vão criar a estratégia de vocês. Mas, a grosso modo, se eu tenho 5, eu colocaria para que cada um entrevistasse 2 pessoas, tá? E é importante que essa entrevista seja olho no olho. Por quê? Quando eu estou fazendo uma entrevista olho no olho, eu consigo perceber, por exemplo, que, sim, a professora Patrícia chegou aqui, muito obrigado pela sua presença, que a professora, quando eu fiz uma pergunta, ela deu um sorriso, né? Eu consigo identificar os sentimentos da pessoa que, através de perguntas frias, né, eu não conseguiria identificar. Tá? Então, muitas das vezes, quando as pessoas, né, que estão trabalhando design thinking rasgam essa proposta, né, de trabalhar o olho no olho, isso vai gerar um resultado, talvez, né, que não seja um protótipo que atenda a essas pessoas. Por quê? Muitas das vezes na entrevista não houve uma empatia entre quem entrevistou e quem foi entrevistado. Então, só terminar essa segunda parte, e aí a Patrícia vai estar falando, né? Então, eu identifiquei as pessoas, né? Eu construo um roteiro, tá? Então, qual a estratégia que eu adotei? Tá? Então, a gente vai ver que lá no nosso material tem várias estratégias que vocês podem adotar. Qual vai ser o meu período? E aí vocês vão colocar aqui as perguntas, tá? Construção de um roteiro, muito simples. Tem hora que eu paro porque eu estou liberando o acesso ao pessoal, tá? Então, coloquei. Que naipe! Precisa ser obrigatoriamente 5 perguntas? No mínimo 5. Se eu fizer 10, 20, 30, 50, né? Quanto mais perguntas, né? Melhor. Tá? E aí já vai uma outra dica. Não utilizem perguntas fechadas. Tá? Você veio à aula hoje? Sim ou não? Tá? Não é o tipo de pergunta que vocês devem utilizar para abstrair informações das pessoas. Tá? Então, identifiquei as perguntas, eu vou trazer os resultados aqui.
o resultado de cada pessoa. Finalizamos a segunda fase, que é a fase da descoberta, tá certo? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente vai poder voltar na primeira, né? Na primeira fase, na segunda fase, ao longo desses nossos encontros. Até aqui, alguma dúvida? Destacando, né? Design Thinking, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de uma solução tecnológica, tá? De um protótipo de um produto. E quando nós formos trabalhar modelo de negócios, nós vamos trabalhar a construção de um modelo de negócios para uma startup. Então, essa startup ela vem para quê? Para vender esse negócio, tá? Então, a Patrícia vai estar falando bastante disso também, tá? E uma questão, né? Tem que ser uma pegada inovadora, tá certo? Patrícia, alguém levantou a mão, né? Sim, Janali, é Ricardo, foi isso? a Janelle. Isso, Janali, Janelle. isso. Por favor, Janali, pode falar. Boa noite, professor. Eu quero saber das perguntas. Precisam ser perguntas validadas? Já validadas? Sim, olha só. Mais para frente, tá? Vocês vão ver que na próxima, na terceira fase, vocês vão ter que preencher um mapa de empatia. O que que é, o teu entrevistado pensa, o que que ele sente, o que que ele vê como ponto positivo. Então, você compreendendo que você vai precisar preencher esse mapa de empatia a partir das respostas que você vai obter do seu entrevistado, você constrói as suas perguntas tendo o entendimento que lá na frente você vai precisar é, responder isso aí a partir dessas respostas. Então, vamos supor que você fez 10 perguntas. Essas suas 10 perguntas, elas vão ter que ser capazes de te dar condições de você preencher o mapa de empatia. Tá certo? Ricardo, Diga, Patrícia. oi, pessoal. Vou só fazer um complemento aqui, se me permite. Pessoal, boa noite, tá? Desculpem o meu atraso. Tive um probleminha aqui com o carro, mas vamos lá, nessa ideia do mapa de empatia, até para falar um pouquinho aí o que a Janale, difícil o seu nome, menina. Janale perguntou. É o seguinte, Janalia, as perguntas que vocês vão elaborar, elas também vão depender de duas características, e é por isso que o Design Thinking, ele parte do pressuposto que você conhece esse público-alvo que você está interagindo. Quando vocês elencam um problema e vão imaginar uma solução, na sua imaginação, você pensa que a solução é perfeita, né? Tudo ali, mil maravilhas na nossa imaginação. Mas você precisa conhecer um pouco o perfil do público com o qual você quer interagir e vocês precisam escolher muito bem com quem vocês vão entrevistar. Pensando muito naquilo que vocês vão trazer de solução tecnológica para essa pessoa. Então, as perguntas, na verdade, elas vão estar criando esse cenário de conhecimento. Vocês vão conhecer essas pessoas, o que elas sentem, o que elas pensam. Por isso que o Ricardo fala muito do olho no olho, né? Porque a pergunta, para criar um mapa de empatia, você minimamente tem que conhecer um pouco a história daquela pessoa, um pouco do que ela é, porque ela vai te trazer o elemento da dor, ela vai te trazer o que está faltando. Então, se vocês estão pensando, olha, vou fazer uma solução porque eu acho que o problema XYZ vai ser resolvido com isso aqui. Nesse mote de ideias,
vocês não vão levar isso para a pessoa com quem você vai entrevistar. Você não vai trazer a resposta pronta, nem a pergunta definida já com a resposta. Você vai conhecer essas pessoas para que você, na hora que você está entrevistando, você possa fazer perguntas onde ela vai te trazer os elementos das dores e do problema do ponto de vista dela. Então, um elemento importante para a gente entender é o ponto de vista da pessoa. Qual é o problema? Qual é a dor que ela tem? Para, a partir do ponto de vista dela e o seu ponto de vista, você possa entender qual a melhor solução que você pode trazer para, do ponto de vista do seu entrevistado, possa realmente dar uma pegada realmente nova. Só para a gente entender, pessoal, o design thinking, ele é uma forma mesmo de design. Você vai construindo. Então, essas entrevistas e essas pessoas, elas vão te dar elementos importantes para vocês entenderem um pouco também delas, para depois vocês também verem se a solução que vocês pensam realmente atinge a dor que elas apresentam, né? Ou aquela questão que você quer resolver para a vida delas. Não sei se eu Vocês vão. expliquei claramente, mas é só para ver essa diferença, né? O que vai ser lá na frente o mapa de empatia e a importância da gente conhecer o público-alvo, mas pensem nas pessoas que vocês vão entrevistar como pessoas chaves, ou sejam clientes, ou sejam, assim, quem você acha que a sua solução poderia ser direcionada. É também interessante essa abordagem. Aí tem a Raquel e o Max, o É, Ricardo. entendam que eu vou bater muito nisso, tá, gente? Vocês só vão conseguir trabalhar, né? Assim, ter a ideia da solução tecnológica só lá na quarta fase, quando vocês construírem a matriz de Pug. Então, lá na matriz de Pug, vocês. Então, vamos voltar para o exemplo, né? Dos nossos alunos da graduação. Tá? Então, eles foram identificar o problema, fizeram a entrevista, passaram lá na quarta fase, na matriz de Pug, por exemplo, eles tiveram como ideia a construção de um jogo, tá? A construção de um aplicativo para mapeamento de cultura e o desenvolvimento de um site, tá? Essas três ideias, elas surgiram a partir do diálogo que aconteceu durante toda a jornada do Design Thinking até essa quarta fase. Então, esse diálogo e essa compreensão de quem tem a dor fez com que eles chegassem, por exemplo, a 5, 6 soluções, onde na matriz de Pug eles identificaram 3 e aí eles vão priorizar. Tá? Então é importante entender que, até porque que eu vou trazer isso, né? Porque lá no período passado, eu falei para vocês, vocês podem continuar os projetos que foram muito bacanas de vocês. Podem? Podem. Só que, para que a coisa aconteça, vocês vão precisar fazer uma reengenharia, uma engenharia reversa, né? Que é voltar ao problema, identificar o público que tem essas dores e fazer o desenvolvimento. Tá? Então, em momento algum, a gente vai pensar em solução de problema antes de dialogar com essas pessoas que têm essas dores. Porque existe uma estatística que aponta que mais de 50% das soluções tecnológicas geradas sem a interferência do usuário, a solução não atendeu como o cliente gostaria. Tá? Então, por isso a gente precisa dessa interação. E aí, se a gente chegar aí e levar lá para métodos ágeis, né? A gente vai ver que lá em métodos ágeis, professor Eli, né?
trouxe para vocês a questão dos sprints, né? Da questão do Kanban. Então, lá vocês interagem com o usuário a todo momento, tá? Então, essa é a proposta. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Foi a Raquel, por Raquel. favor. Ricardo, só um minutinho. Vai gravar Diga. essa parte? Está sendo gravado. E aí depois a Não, gente disponibiliza para os alunos. acho que não está gravado, não. Ah, está gravado. Tá sim. Entendi. Beleza, querido. Obrigada. É a Raquel Raquel? e depois o Max. Boa noite, professores. Minha dúvida era exatamente essa, professor Ricardo, que a minha equipe, né, equipe 7, ela tem um trabalho visando atender uma população mais carente, né, e ligada a órgãos públicos. Então, tem pessoas que necessitam daquele serviço que a gente está desenvolvendo, então seria muito interessante continuar, né, com esse trabalho. Né? Então, o senhor já respondeu para a gente se é possível. Agora, entenda o seguinte, Raquel. Sim. Vocês trabalharam, né, o gerenciamento de projetos trabalhar o gerenciamento de um projeto com todas as fases. Agora, você volta lá atrás. Quem é meu público? Você já sabe. Exato. Né? Você mapeia ali 10, 20, 30, quanto mais melhor, né? E começa a interagir. E lá na frente, quando você prototipar, você pode até fazer uma análise, né? Será que aquilo que eu pensei no semestre passado, ou será que aquilo que nós, profissionais multidisciplinares, porque a equipe de vocês é multidisciplinar, né? Será que o que vocês imaginaram como solução é a solução que vai ser prototipada? Provavelmente vai ter muita alteração. Por quê? Porque agora vocês foram na raiz da dor, né? Foram direto lá nas pessoas e, meu amigo, eu quero, conta a tua história, né? Vamos lá, fala, e ouve, interage, e a coisa vai ficar muito bacana. Vocês vão ver que a prototipação de vocês vai vir com coisas que vocês não imaginaram lá atrás. Tá certo, Raquel? Seria até interessante sinalizar esses pontos, né, que a gente não reconheceu no primeiro momento e agora a gente está conseguindo identificar, né? Dá para fazer esse contraponto, né? Seria interessante. Isso dá até artigo lá na frente, mas isso depois a gente fala a respeito. Tá ótimo. Tá? Muito obrigada. Foi. Maxwell, por favor. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, pessoal. Professora Patrícia, professor Kinai, a turma aí. É muito bacana essa parte aí dos projetos, das pesquisas. Na verdade, eu já vinha, né, fazendo extraoficialmente, conversando com um e com o outro. Minha família sempre foi ligada à área da educação. A nossa temática está envolvida a educação também, a temática lá do projeto. E, assim, a primeira dúvida vai ter que validar o documento? Existe algum modelo de documento? Ou vai ter que ter algum modelo de documento para essas entrevistas? Né? As pessoas que vão ser entrevistadas, elas vão ter que assinar algum documento para fazer alguma validação? Não, né? Não. Qual o Assim, nome? Patrícia. Eu posso até dizer o seguinte: é interessante vocês conversarem com a pessoa, porque o dado que vai ser usado é só para pesquisa, a identificação dessas pessoas não é feita. Então, pode ser interessante, caso o grupo queira, a gente pode até botar na hora de fazer a entrevista e dizer assim: ó, estou ciente que essa entrevista é só para fins acadêmicos. Mas isso é uma coisa assim. Qual é o objetivo? Até um pouco do que a Raquel colocou ali, e o que também a Janelle perguntou, vocês vão trabalhar com perguntas em cima das dores e problemas. Então, em termos do que a gente quer, é mais como se fossem ouvintes. É pesquisa de opinião. Não é uma pesquisa que vai usar dados delicados ou dados sigilosos da pessoa. É como se fosse uma pesquisa de opinião, Max, para vocês verem a temperatura da solução que vocês querem, mas vocês não vão dizer isso claramente para eles. Eles vão dar informações para vocês
para vocês balizarem. Então, eles é que sabem a dor que eles têm. Vou dar um exemplo, assim, soluções simples mesmo. A pessoa precisa usar ônibus, ter um transporte urbano, e uma das dores era, né, no caso, não saber quando que o ônibus vinha. Ela está no ponto de ônibus e não sabia quando o ônibus ia chegar, se o ônibus ia vir. Aí qual foi a solução que surgiu no mercado e que atendeu? Foi o aplicativo Movit, que a pessoa chega com o aplicativo está conectado com os ônibus e ela consegue mapear onde o ônibus está andando, né? Então, assim, como que ela saberia essa dor? É a mesma coisa o Uber. Já tinha o táxi, já tinha tudo estabelecido. Então, ela não tinha esse problema, mas se você entrevistasse qualquer pessoa usuária de táxi, ela ia dizer: cara, o táxi é muito caro, é um negócio muito ineficiente e tem esse problema interpessoal. Você ia ouvir essas dores. Aí, qual foi a sacada? O Uber. O Uber veio para uma solução que as pessoas nem sabiam que tinham esse problema. Então, é para vocês terem essa ideia, assim, às vezes a pesquisa é na dor daquele público, e para isso você precisa conhecer um pouco da pessoa. É o que eu falei aqui também para o Alisson no chat, né? O chat, o Alisson perguntando também. Assim, olho no olho, será que é muito complicado? Cada pessoa do grupo vai estar num lugar diferente, mas por que esse olho no olho é tão rico? É porque você vai conhecer um pouco daquela pessoa. Então, a hora que vocês formularem a pergunta, é assim, qual é a pedra no sapato? Você vai conseguir entender, porque às vezes ela escrevendo, ela não consegue dizer exatamente tudo que ela está sentindo ou incomodando, e às vezes ela nem percebe tudo que está incomodando. Mas você que é pesquisador e no design thinking vai chegar um momento que vocês vão ver que as respostas vão se repetindo, que a dor de um aparece no outro, que aparece no outro. Então, assim, chega um momento que esse dado, você começa a ver que, bom, então a riqueza é vocês fazerem as perguntas, elaborarem elas, tá? E isso vai muito legal a experiência da Raquel e do grupo de vocês, Raquel, que vocês já têm, e é onde a gente gostaria muito de aproveitar a expertise que vocês já vêm construindo com os projetos anteriores, porque é uma área que vocês já começam a dominar, que vocês já têm uma noção. Então, o que que o mapa de empatia, a matriz de Pug vai fazer? Meio que consolidar um pouco se aquela ideia de projeto e aquela ideia de solução realmente atinge aquele público esperado, tá? Então, assim, podemos até disponibilizar para vocês, mas é como se fosse uma pesquisa de opinião. Não usamos dados, assim, sigilosos, mas se vocês quiserem, isso também é possível, tá, Ricardo? Um termo de consentimento livrezinho, assim, ó, tenho ciência de que a gente tem modelinho para isso também, se vocês sentirem mais à vontade. Mas o objetivo, né, É, reforçando aí a fala da Patrícia, não é quantificar, né? É compreender a dor da pessoa. Tá? E, como a Patrícia falou, vocês vão ver que na questão do ônibus, né? Você vai ver que, se você perguntar, vamos lá, vamos dar um exemplo de novo, voltando para nossa região aqui. Se vocês chegarem e perguntarem em Morro Azul, Saca Família, dificuldade de transporte, pô, todo mundo vai dizer que existe. Tá? E aí, só trazendo, né? Isso foi algo que lá atrás os nossos alunos aí do médio, né, prototiparam, né? Só que eles colocaram, assim, o protótipo deles foi uma solução que a empresa, toda vez que o ônibus, os horários da empresa, né, de saída, ele era mapeado. Saída e chegar, isso tem bastante tempo, né? Saída do primeiro ponto e do último. Isso ia facilitar. Isso entrava num aplicativo, tá? Por quê? Porque eles chegaram e foram para a rua e saíram perguntando quais são as suas dores, né? O que que... E aí, em algum momento, eles falaram o que que... Como você se sentiria satisfeito? Pô, eu ficaria satisfeito se em algum momento eu conseguisse ter acesso ao horário real que o ônibus sairia e que, né? Ou
ampliando, né? O horário que o ônibus estaria passando num ponto. Claro que hoje a gente consegue imaginar uma solução tecnológica para isso. Agora, imagina isso há 8 anos atrás, tá? E a meninada foi lá e prototipou uma estratégia que alguém da empresa, numa solução web, um usuário ia registrando lá os horários, tá? Foi uma solução que foi prototipada por eles. Tá? Agora a gente pode transportar para o mundo de hoje, tá certo? Paula, boa noite, colegas, boa noite, professores, tudo bem? Estão me ouvindo bem? sim, Sim. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre esse mapeamento de empatia. Porque, por exemplo, a gente ainda entrou agora a disciplina, ainda não conversei com o meu grupo e vamos mudar a temática, né, para dar continuidade a essa disciplina, mas na disciplina anterior a gente demos início ao projeto de um aplicativo de turismo. No caso, para pôr em prática, seria a minha dúvida, de colocar essas perguntas, essas entrevistas, no olho, por exemplo, que a gente fez sobre o município de Paulo de Frontin, onde acontece o polo, o nosso polo. Então, por exemplo, sugestão, como que a gente colocaria em prática essas perguntas de empatia dentro desse contexto, já que o nosso aplicativo é sobre um município específico. Entendeu? você conseguiria alguém para mapear essas dores em Paulo de Frontin? A princípio, não, mas aí não é impossível. No caso, teria que ser por redes sociais, não alguém indo lá fazer essas perguntas, entende? Mas Você é aí, de que mas aí olha cidade? só, Sou aí do olha só, Rio, Ana, capital do Rio. Sim, hein, Paula? E aí, Knaip, isso é uma coisa que acontece com outros grupos também. O mais importante é ver o perfil da pessoa que você vai entrevistar. Assim, é interessante, obviamente, entender a tecnologia. É um aplicativo de turismo. Se é um aplicativo de turismo, qual a dor ele resolve? Aonde você aplicar, ele vai ter que ser um sucesso. Principalmente que se a gente prototipa pensando no negócio, ele não vai ficar exclusivo a um município. Você pode pensar, sempre pense em sua solução tecnológica para o mundo. Em Agora, escala, né? exato. Se eu fizer uma coisa só em Paulo de Fronten, eu posso usar a solução em Paulo de Fronten com os pontos turísticos de Paulo de Fronten como um start, como um começo. Mas isso é replicável em outras? A gente vai perguntar isso para vocês no final da disciplina. A sua ok. solução é replicável? Então, independente se você está na Paraíba, se você está no Amazonas, se você está em Pernambuco, se você aonde é? Qual é? A dor é com relação ao aplicativo de turismo, a solução ela atende. Então, é mais essa questão. E por que que eu reforço um pouco isso? Você pode fazer com toda a sua família a entrevista. De repente, a Desde que sua ela tenha essa família. dor, né? Vai que você tem pessoas que gostariam de viajar e não sabem como. Qual é isso que vocês vão ver? E o mapa de empatia, ele vai ser sempre um recorte. Ele não é o mundo todo, as pessoas não são iguais. Mas ele é interessante porque você está nesse recorte de grupo pensando qual é o perfil de pessoa que, se você tem uma empresa, você gostaria que comprasse a sua solução, que usasse o seu aplicativo. É de 0 a 15 anos? É de 15 a 25? É de 25 a 35? Você tem que pensar isso. Quem é que tem condição de pagar por aquilo? Quem você acha que vão ser os parceiros chaves para aquilo? Vocês vão ver que o exercício a gente vai ficar provocando vocês para ficar o tempo todo pensando, e não é uma coisa que vem pronta. Ela vai evoluindo à medida da disciplina. Então, Paula, entenda, você vai pensar se vocês vão continuar com essa solução, exatamente com o background que vocês já têm, e tem que pensar nisso. As entrevistas, elas são parte de uma importante etapa, porque o mais bacana da entrevista é o mapa de empatia matriz de Pug, que é aí que vai ser o cereja do bolo. Bom, mas não Fala aí, vamos dar Guinai. spoiler para eles, né? Bem, obrigada. Eu acho que a fala da
Acho que a Patrícia ela respondeu tanto a você, Paula, quanto o Alisson, tá? Dentro do nosso mundo de empreendedorismo, a gente tem que pensar sempre na escala. Porque se eu construo uma solução que vai atender a um público específico, tá? Eu vou permanecer ali durante quanto tempo? Né? A gente precisa pensar que a coisa vai nascer pequena, mas eu vou expandir. E é essa escala que vai fazer a diferença no teu negócio, tá? Então, é compreender que esse projeto ele precisa ter esse olhar para que vocês, independente de onde vocês estejam, vocês consigam fazer esse diálogo olho no olho, tá? Olho no olho não é utilizando tecnologia, olho no olho mesmo, tá? Para que vocês consigam captar tudo que acontecer. Né? Então, pô, eu estou falando aqui, estou gesticulando. Tudo isso traz uma percepção do que está sendo dito. Tá? Então, é importante que vocês atuem e tenham essa compreensão. Vão usar o lado psicólogo aí. É por isso que é mapa de empatia, né, Ricardo? Isso. E entendam também que o mapa de empatia ele vem para que vocês pesquisadores, né, vocês que vão prototipar a solução, vão fazer uma interpretação, um preenchimento a partir das respostas que vocês obtiveram no roteiro, né, na entrevista que vocês fizeram. Tá? Então, você não obrigatoriamente você vai colocar lá o que você pensa a respeito disso. Tá? Porque lá no mapa de empatia ele tem o que ele pensa, o que ele sente. Eu não preciso fazer uma pergunta, o que você pensa, o que você sente. Você tem que construir perguntas que te dê margem de interpretação para preencher esse mapa de empatia. Porque eu estou entendendo o que aquela pessoa que tem aquela dor pensa, sente, ouve, tá? Então é isso que a gente espera. E a gente vai falar sobre mapa de empatia nas próximas aulas. Entendo que aqui o que a gente precisa sair dessa primeira aula? Primeiro, vocês precisam prototipar uma solução tecnológica que é oriunda de um problema do mundo real. Isso é o design thinking. 2, vocês vão ter que planejar, né, modelar, construir um modelo de negócios de uma startup para vender esse negócio, essa solução tecnológica que vocês fizeram. E aí a Patrícia vai estar trabalhando marca, vai estar trabalhando inovação, vai estar trabalhando uma série de questões com vocês. Tá? Então, são o que nós vamos trabalhar em duas frentes. Uma, o desenvolvimento de uma solução tecnológica. 2, uma startup que vai vender esse negócio. Né? Porque vamos supor que eu planejei, né? Tinha lá um problema no mundo real, que era o problema de transporte numa certa região. E aí, a partir do Design Thinking, eu construí um protótipo de um aplicativo que vai fazer um mapeamento em tempo real de onde esse ônibus se encontra. Pô, legal, uma solução super bacana, todo mundo gostou. Tá? Agora, eu preciso vender esse negócio. Tá? E lá na construção do modelo de negócio, você vai dizer quem são os seus parceiros, qual a tua proposta de valor, quais são os seus clientes, quais são suas fontes de receita, quais são os seus custos. Isso tudo a gente vai trabalhar ao longo dessa jornada. Então, vocês desenvolvem um protótipo e vocês aprendem a construir um modelo de negócio para vender esse protótipo de vocês. E feito isso, Ricardo, sai todo mundo ganhando dinheiro, tá? E sendo feliz. Diga, Patrícia.
E aí, pessoal, quando vocês tiverem essa ideia, qual é a proposta da minha disciplina, né? Que é a gestão da inovação e propriedade intelectual. É em cima da tecnologia e do modelo de negócio, a gente discutir quais os impactos do negócio vão ter com a propriedade intelectual. Que se a solução é uma tecnologia, ela pode ter que ter uma propriedade, seja um registro de software, seja uma patente, e isso tem que ser discutido porque isso gera valor para a empresa. E um dos ativos que a gente vai trabalhar para todos os grupos é a marca do grupo, a marca da empresa, e a gente vai dividir o que que é marca, qual o valor da marca, porque muitas vezes a estratégia do negócio, e é por isso que a gente trabalha depois lá na frente para o modelo de negócio, a proposta de valor, é que a marca é a maior ferramenta que temos hoje para comunicação com o cliente. Quando a gente quer falar com o cliente, o seu negócio é reconhecido pela marca e pela credibilidade dela no mercado. Então, pensando em escalabilidade, um dos pontos pilares é a gente saber que a gente tem o nosso negócio protegido, devidamente, adequadamente protegido, e vocês vão discutir isso, não numa forma completa, mas vocês vão entender do que se trata, mas a gente vai ter, dentro do Design Thinking, uma parte do Design Thinking vai ser essa discussão. Quando vocês entenderem o que vocês querem produzir, ou qual a tecnologia, qual a dor, qual a solução, a gente vai olhar para isso, olhar de marca. Qual vai ser a minha marca? O que essa minha marca ela comunica? Né? A gente vai ter que estar discutindo isso. E a gente vai fazer isso um pouquinho mais à frente, tá? Porque vocês precisam dessa parte inicial com o Ricardo aqui, que é fundamental a gente entender qual é a dor, qual é o processo e tal. E comigo, quando vocês já tiverem mais ou menos essa ideia, a gente vai trabalhar mais no modelo de negócio mesmo. Né, Ricardo? Acho que, em Isso. geral, Só trazer vou dar um exemplo, né? Em turmas passadas, uma equipe construiu um protótipo do Quitanda virtual. Lembra, Patrícia? lembro que está na virtual, O é. Quitanda virtual cresceu e eles registraram o Foi. aplicativo, né? E tem lá eles não, a instituição, né? É, a diretoria de inovação, onde a, a, a Patrícia está à frente, fez esse registro. Então, eles têm o registro dessa solução tecnológica. E o que a gente espera o meu sonho é que a gente, lá na frente, a gente consiga fazer isso com todas essas soluções tecnológicas. Com isso, ganha o aluno, ganha a instituição, né? Porque dos itens, né, que uma instituição é, é valorada, né? Assim, o peso da instituição é a partir dos registros de, de patente, de marca, de direito autoral. Tá? Então, É. a gente busca, nessa disciplina, dar condições para que vocês tenham um embasamento, tá? Prático e teórico para conceber esse registro. E quem sabe, né, lá na frente, como eu falei lá atrás, né, vocês não possam estar trazendo essa solução tecnológica de vocês para ser, e essa startup que vai ser gerada, vocês possam estar Nossa trazendo essa incubadora. startup para dentro da nossa incubadora Silício Fluminense. Tá? Nós temos aí startups que já foram graduadas, que já passaram pela gente, que hoje estão empregando aí egressos nossos, né? E aí é o caso de jogos digitais. Tá certo? Então, Beleza, Patrícia, fala um Ricardo. pouco aí da sua disciplina, senão a gente fica aqui a noite inteira. Eu vou falar bem rapidinho, mas respondendo aqui, a Flávia colocou no chat uma pergunta interessante, que ela está perguntando quais as etapas dos entregáveis das duas disciplinas. Então, o Ricardo já falou lá do Design Thinking, eu acho que esse é um entregável fundamental, porque nós vamos ter esse entregável para ambas disciplinas.
Então, o design thinking que vocês vão estar aí fazendo um mapa de empatia, discutindo tudo isso que foi falado, o Ricardo vai construir isso com vocês com o tempo aí para vocês consolidarem. Mas eu acho que tem outras entregas. Você quer começar aí? Eu falo as minhas no final? Tem, foi o Essa aí. que lá no início, acho que ela deve ter chegado depois, né? Mas a gente repete. É o design thinking, as 5 fases. E vocês vão entregar isso quando? 1º de março. Vocês vão pegar esse template, né, que tá lá na pasta e que eu compartilhei, vou entregar o design thinking. Então, esse é o primeiro entregável. O segundo é o Mix Canvas, tá? Que é a junção do, do Business Model Canvas com o Lean Canvas, tá? É o segundo que vai ser, já tem lá, eu acho, sim, eu falei eu acho porque eu não tenho certeza se eu coloquei lá, tá? Mas no Lab Project TNE, a gente desenvolveu, um aluno nosso do médio fez um aplicativo, né, onde vocês vão preencher o modelo de negócio, o Mix Canvas, e depois ele vai gerar, né, um PDF. Esse é o segundo entregável. Né? E vocês vão apresentar isso em um vídeo para a gente, que vai ser lá na Mostra de Empreendedorismo e Gestão, que vai ser de 10 a 12 de março. Isso tudo, quem fez a pergunta, tá? Isso tudo está no meu planejamento e no planejamento da Patrícia, que já estão na sala virtual da disciplina, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, vocês podem perguntar nos fóruns. Para cada fase do Design Thinking, vocês têm um fórum, tá? Cada semana eu vou estar aqui, depois a Patrícia vai estar aqui, tá? Para a gente estar tirando dúvida. Então, semana que vem, já tem um encontro marcado. Para isso, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pensar nessa primeira fase do Design Thinking, tá? Para que lá na próxima semana a gente possa estar tirando as dúvidas. Tá certo? Eu acho que eu respondi. Volto a bola para você, Patrícia. Beleza, Ricardo. Então, gente, complementando, qual vai ser a nossa. Isso, vai ser isso aí que o Ricardo falou. E na minha disciplina, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar também o Design Thinking e a apresentação que vai ser feita em março, mas na minha disciplina a gente tem uma parte da nota que vai ser uma estratégia que eu vou explicar, que eu vou ensinar para vocês nas nossas mentorias, que vão ser a pesquisa de marcas no INPI. Para a gente ir no site da Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é quem faz os registros de marca, para ver se as marcas que foram pensadas já não existem, para pensar a melhor estratégia de marca, mas fazendo uma busca de anterioridade de marcas. Isso também já está colocado lá. Então, a nota, a gente usa instrumentos, vamos dizer assim, né, compartilhados, porque faz todo sentido o modelo de negócio com propriedade intelectual, mas as nossas disciplinas são diferentes e a gente vai estar sempre trazendo assuntos para vocês. Então é interessante ver lá na plataforma nossa programação, os dias que o Knaip colocou ali, que vão ser as atividades que ele vai estar focando com vocês o DT, o Design Thinking, mas na hora que vocês forem para o Canvas, vocês vão estar discutindo com o Knaip e comigo. Porque o Canvas, o modelo de negócio é nós dois. A gente vai estar abordando estratégias de negócio. Eu vou estar falando de gestão da inovação para realmente ver se o negócio é inovador, que tipo de inovação é, qual é a pegada de inovação. Vou mostrar para vocês o que é inovação, o que é negócios baseado em tecnologia, o que a gente vai estar discutindo da gestão da inovação na estratégia do negócio. E vamos falar de propriedade intelectual. Só que se existe um universo muito amplo de propriedades, vocês vão conhecer um pouquinho de cada, mas a ideia é que vocês façam lá dentro do Mix Canvas uma colocação da marca que vocês vão estar colocando, porque vocês têm que ter uma proposta de valor para essa marca que vai vender um produto e por que que esse produto é bom. Então, é mais para a gente também fazer esse exercício e, ao final,
nós vamos fazer essa culminância. Os documentos, o DT entregue até 1º de março, a gente quer que vocês tenham um pouquinho mais de tempo para que vocês possam preparar a apresentação oral, que vai ser na primeira mostra, né? Na nossa mostra de tecnologia, né? Do campus. Por que num evento? Porque a gente vai ter um evento e aí já é uma forma de vocês apresentarem isso num vídeo e fazerem uma roda de conversa, discutindo com a gente, mostrando os resultados, vocês conhecerem os trabalhos dos outros colegas. É muito rico, a gente faz assim já há um tempo e sempre é muito rico os alunos conhecerem os projetos dos outros colegas, né? Então, é uma coisa que vale muito a pena a gente estar fazendo. É tipo um mini congressinho, né? A gente joga num congresso, mas fica bonitinho. Tem toda uma pegada de inscrição, tem ali o trabalho, é bem legal. E já fica uma produção para vocês também. Então, assim, o que eu gostaria que vocês vissem na programação, que a ideia, embora o cronograma esteja até 29 de dezembro, a gente não quer largar vocês assim, ó, o negócio é em março. Então, uma parte das minhas atividades, elas vão ser realizadas em janeiro, mas muito no intuito de trazer. Mas eu já tenho todo o meu material, as aulas gravadas, todo o meu conteúdo, material de apoio está na plataforma, entendeu? Então, é perfeitamente viável fazer um estudo e trazer as dúvidas nos nossos encontros, tá? E aí dá para vocês verem lá, vocês vão conseguir encontrar ali todas as informações e alguma coisa a mais. Mas nas mentorias comigo e nas atividades que eu vou fazer, a gente vai discutir coisas bem mais profundas, bem mais aprofundadas, e o que vai ser mais interessante é discutir as demandas de vocês. Eu e o Ricardo, a gente tem muito essa prática. A plataforma é muito completa, o material lá é muito bom. Vocês podem estudar o horário que vocês quiserem durante a semana, vejam as aulas, leiam os materiais, vocês vão encontrar coisas incríveis lá. Mas com a gente, vocês podem, nas nossos encontros síncronos, né, conosco, vocês vão poder trazer o que vocês estão fazendo. E aí tirar a dúvida mais específica, seja do produto, do processo que vocês estão desenvolvendo com as equipes. É muito importante uma boa relação entre equipe. Vocês vão trabalhar como um time. Aí, olha, que ficou bonito, né, Ricardo? A nossa mostra de empreendedorismo e inovação, que vai ser, a gente tem feito assim, eu acho que é um sucesso a gente poder encerrar a nossa disciplina, a apresentação de vocês. E se tiver mais alguma dúvida, eu acho que em tese é a gente ir seguindo, né, Ricardo? Vejam a plataforma, por favor, vejam, assistam às aulas, que tem muita coisa legal lá. Com Se tiver certeza. alguma dúvida. Pessoal, alguma dúvida? Tá. Provavelmente, tá? Tanto o Daniel quanto o Eli vão desenvolver alguma atividade que tenha uma relação com esse trabalho que vocês vão estar desenvolvendo. Tá? Então, o Daniel, se eu não me engano, é COBIT, né? Vamos supor que vocês vão desenvolver uma solução tecnológica, ele vai chegar e falar assim, ó, eu quero que vocês trabalhem um domínio do COBIT que esteja integrado com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? E a coisa vai fluindo, tá? O que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá? Tem lá o calendário das mentorias. Ah, não pude participar, tá gravado, Tá tá? gravado. Então, hoje acabou aqui, eu já vou baixar, já vou colocar no YouTube, tá? Já vou botar o link lá. Então, vocês vão ter todo o acompanhamento. Agora, é importante, gente, que haja uma interação, tá? Para que vocês deem uma lida no material, tá? Para que vocês comecem a preencher o Design Thinking, tá? As fases comecem a ser preenchidas para que haja uma evolução. Porque a próxima semana, né, pessoal, o que eu posso ajudar vocês? Né? Aí vou chegar, grupo 1, tá, fala um pouquinho da sua ideia, né? E aí a gente começa a interagir. Então, a partir da próxima semana,
vocês vão falar mais do que eu, tá? Mais do que a Patrícia. A gente vai estar aqui mais como mentores. Pô, essa ideia aqui, por que você não puxa para cá? Por que você não leva para ali? Tá? Como é que foi o diálogo com as pessoas? Tá? Então, é importante vocês, o mais breve possível, definir os grupos, tá? Definir aí a lista dos 10 e desses 10 tirar o problema que vocês vão estar atuando para começar a construir isso. Tá? E para que o mais breve possível vocês consigam criar o roteiro e partir para a entrevista. Tá? Isso é primordial para a construção do trabalho. Tá certo? Eu queria até complementar um pouco, Ricardo. Até botei aqui, pessoal, muito importante vocês estudarem. O fato da gente estar presencial uma vez na semana, não é que só nesse dia que está com a gente, não. Vocês têm que estudar os outros dias. Vejam, porque é no horário que vocês disponibilizarem, mas é muito conteúdo que tem. As aulas estão todas prontas lá, os conteúdos, os tópicos, as ementas. Então, tanto do Ricardo quanto a minha, tem que ser estudado, é para olhar o conteúdo, estudar, ler, porque isso vai enriquecer vocês com conhecimento para poder chegar e fazer um trabalho cada vez mais, até na discussão com os entrevistados, o que vocês vão estar chegando. É importante vocês verem lá os vídeos e os materiais colocados no tempo de vocês, mas não é para achar que a gente está só no nosso encontro aqui semanal, não. É durante toda a semana, vejam o material. E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante é vocês pensarem nessa dinâmica do grupo, porque não precisa vir todo mundo nos encontros. Pode vir uma, duas pessoas, mas como é que vocês vão estar dando esses feedbacks? Então, vocês mesmos têm essa dinâmica. Muito legal quando um grupo consegue manter o mesmo projeto, consegue vir já com uma linha de raciocínio. A gente também não impede que se crie um trabalho novo, tá? Que haja um reajuste. Pode vir também. O Ricardo até disponibilizou um link para a inscrição dos projetos. A gente precisa que vocês coloquem o material lá para a gente ver Dois os grupos projetos já de vocês colocaram, né? antes. É. E aí a gente vai estar sempre lendo o que vocês estão colocando. Mas na plataforma tem os fóruns, no WhatsApp, tem como tirar alguma dúvida. Se a gente demorar alguma coisa, insista, porque o Ricardo, além de professor, é diretor do campus. Eu, além de professora, sou diretora da agência de inovação. Então, entendam, a gente faz mil outras coisas aqui também. Mas a gente dá muita atenção aos alunos, muita atenção. A gente está sempre vendo e o que vocês precisarem, vocês contem com a gente, né, Ricardo? Com certeza. E eu tenho certeza que a nossa amostra vai ser um sucesso, assim como foi ano passado. Tá? Os trabalhos foram muito ricos, muito bem elaborados, né? Eu dei os parabéns lá no final do semestre. O grau de maturidade da turma no desenvolvimento dos projetos foi muito grande. Né? E aí eu costumo dizer que o sarrafo subiu. Né? Sim, com É, trabalhos com excelência que trabalhos vocês excelentes. apresentaram, esse semestre tem que subir mais. Tá? No meu entendimento, aquele foi o pior trabalho que vocês apresentaram. Tá? Vocês agora tem que vir muito mais, tá? Porque é assim que a gente cresce, tá? Aonde eu cheguei, né, é a base para eu continuar crescendo. Eu não posso permanecer ali. Eu tenho que sempre subindo, subindo, subindo. E como no mundo do empreendedorismo a gente diz que foguete não dá ré, né? Ele vai sempre para cima, né? E vamos mirar as estrelas que vem muita coisa boa por aí. Tá certo, pessoal? Ó, estou muito empolgado com os trabalhos que vão surgir. O que precisar, eu estou à disposição, tá? E vamos em frente. Muito obrigado de tê-los aqui no nosso primeiro encontro, tá bom? Um abraço, Patrícia, novamente. Obrigado por tê-la aqui com a gente e vamos em frente, tá? Vamos em Vamos frente, encerrar aí gente. a Abraço, Eu nossa, vou nossa professor, estar, eu vou estar professora. com vocês, eu vou estar com vocês no dia Boa 11 de noite a todos. dezembro, tá? Oi, fala, Marcos. Não, estou dando um abraço para vocês. Fala, Tá bom? Valeu, joia. Marcelo. Boa noite. Valeu, gente. Um Tchau. abraço. Tchau, Tchau. tchau.
Obrigada, Ricardo.